Bom, primeiro, Shabbat Shalom para todo mundo. E um desafio que a gente sempre tem é lidar com o mundo que vai tendo seus eventos. O Rio de Janeiro, agora com o Carnaval. E chega o Shabbat, no qual a gente é convidado para mergulhar num dia de isenção de tudo que acontece no mundo. E de mergulhar na Torá. São desafios complexos, e um desses desafios é justamente colocado pela própria porção da Torá. Nessa semana, o trecho da Torá que a gente lê denomina-se Mishpatim. A palavra Mishpatim em hebraico significa leis, normas, regras. Mas essa paraxá, ela começa de modo inusitado, porque ela começa Ve'ele Mishpatim. Ve'ele Mishpatim significa e estas são as normas, e estas são as leis. Quando existe ve e conjugando, aqueles que interpretam a Torá se indagam, é um trecho novo, uma passagem nova da Torá, uma nova paraxá. Sendo uma nova paraxá, diferente da, portanto, anterior, por que começa com V, que significa E? Deveria, se começasse com V, ao começar com V, deveria estar conectada ao paraxá anterior. Ou se abre uma nova paraxá, vamos esquecer esse V. Então, aqueles que interpretam, estudam a Torá, buscam uma resposta, buscam uma explicação. E aqui eu vou tentar trazer 3 explicações. A primeira delas é que na semana passada, ou seja, na última leitura da Torá, nós lemos sobre os 10 mandamentos, os princípios gerais. E se pensarmos os 10 mandamentos, nos seus princípios, nos seus valores, certamente, se indagarmos, ou qualquer pessoa que for questionada vai dizer, eu sigo os 10 mandamentos. Mas aí vem a questão, será que segue mesmo? Como coloca em prática esses princípios? Muitas vezes há uma discrepância, uma grande discrepância entre o que a gente fala, entre até o que a gente acha que acredita, e aquilo que a gente pratica. Tem uma frase que diz, é importante ser humanista, mas o desafio é agir de modo humano. Então, os 10 mandamentos ficariam naqueles princípios do humanismo. É importante abraçá-los, mas o desafio é praticar no dia a dia, na conduta diária, no cotidiano, esses princípios. E praticar esses princípios é buscar uma integridade. Então, esse V, em hebraico, que significa é uma convocação para a integridade, para que não haja um descompasso entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente pratica. Às vezes há esse descompasso, mas a gente tenta construir pontes. O problema é quando a gente acredita que não há o descompasso, que a gente se julga íntegro, mesmo que nossa fala seja completamente desconectada dos nossos atos. Esse ano, 2023, o escritor, filósofo, pensador, Martin Buber, é celebrado, porque nesse ano lembramos 100 anos que ele escreveu o seu célebre livro chamado Eu e Tu. E Martin Buber, inspirado também por essa conexão entre o que a gente fala e o que a gente faz, ou por esse alerta da desconexão, muitas vezes, entre o que a gente fala e o que a gente pratica, lança a seguinte pergunta: como seremos e quando seremos o que somos? Reparem, Martin Buber não pergunta quando vamos nos tornar melhor,
como vamos sermos melhor do que somos, ele simplesmente coloca a indagação: quando seremos o que somos? Seremos o que somos com todas as falhas, com todas as virtudes, mas buscando a integridade. Então, a primeira razão que a gente tem nessa porção da Torá, a conexão através do E, em hebraico V, é para que a gente seja íntegro, que a gente seja íntegro conosco, para que a gente seja genuíno e verdadeiro. A segunda explicação é para lembrar de quais são as leis da Torá. E eu vou dar essa explicação através de uma frase que talvez muitos possam ler, que está num blog de um site, escrito pelo Rabino Michael Marmor. O Rabino Michael Marmor, ele vive em Jerusalém, Israel, é professor do Hebrew College, da Escola do Movimento Reformista, em Israel. E ele, em tom condenatório, ele falou: não vamos misturar as leis da teologia com as leis da geologia. A condenação foi porque alguns tentaram, e o Rabino Marmor alerta, explicar o trágico terremoto que aconteceu na Turquia e se alastrou por outros países e regiões através das leis divinas, das leis da teologia, como se fosse um castigo enviado por Deus. Ele diz: isso são leis da geologia. Não vamos misturar a geologia com a teologia. Não vamos misturar os fenômenos que entendemos da ciência com as leis, os princípios, os valores que nós acreditamos. Então, ele, a Mishpatim, é saber colocar a religião, seus valores, seus princípios, seus ensinamentos no campo religioso e não trazer essas leis religiosas para impô-las em vários campos da vida, seja na vida da construção de uma sociedade que deixaria de ser democrática e se tornaria teocrática, seja no entendimento que a ciência nos proporciona. E a terceira e última explicação que eu quero dar, essa já não vem de nenhum comentarista bíblico, vem da aventura de transitar pelo Rio essa semana. Ainda bem que nossa cidade recebe muitos turistas, maravilha, fantástico, estamos em vibração, mas viver alguns momentos árduos da vida comunitária, com perdas que devemos trazer consolo e estar presente, viver a alegria de um Shabat e se deparar com blocos, trânsito, a gente pensa assim: e por qual avenida agora a gente segue? Como ouvindo um bloco, desfiles, e saber que vamos agora para uma reza de Minyan, porque alguém faleceu e está em Shiva. A vida tem vários aspectos e nenhum deles deve ser extinguido. Como vamos dizer, não tenha teu bloco porque o outro está em luto, ou ao contrário. Esse também é um desafio da gente entender que a Torá coloca o E, a conexão, e nunca o ou. Não evita o ou por entender que a vida é ampla, com suas vicissitudes, alegrias, tristezas, e que, convivendo com cada uma delas, conforme a situação e o momento que nós estamos, nos permita a sempre ter mais shalom, mais paz, que cada semana, com o renovar do Shabat, nós buscamos. Nos colocamos em pé na recitação de Barehu.